Bom dia, você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Sou a pastora Betinha da Igreja Batista Esperança e eu quero então agradecer ao Senhor por todas essas reflexões em que temos pensado sobre nossas famílias, temos ponderado, crescido, meditado, orado todos os dias e eu quero te falar da minha alegria em podermos sermos desafiados diariamente a sermos muito melhores, a podermos desenvolver um amplo, consistente, maduro relacionamento com os nossos familiares e continuar crescendo, porque nossas famílias cada dia estão muito melhores. É assim que eu sinto, é assim também que eu desejo que aconteça contigo. Sou a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e com muita alegria, nesse momento, te envio um grande abraço e o desejo de que, como família, tanto em casa como na igreja, que a igreja também é uma grande família, nós possamos continuar crescendo na graça, no conhecimento, com a bênção do Senhor e com essa prática de vida diariamente. Hoje nós vamos orar pedindo que o Senhor esteja trazendo paz para os relacionamentos entre irmãos e irmãs, porque a nossa meditação hoje é sobre esse assunto. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos o privilégio de termos irmãos e irmãs. Eu quero te agradecer particularmente por todos os meus irmãos e irmãs, eu que tenho família grande e que tenho sido tão abençoada com o amor, o carinho, o respeito dos meus irmãos e das minhas irmãs. Eu também quero te agradecer pela igreja, por termos tantos bons irmãos e irmãs e podermos celebrar a vida, a família, o amor e, acima de tudo, os relacionamentos. Nos ajude, nos abençoe, fica conosco e continue nos ajudando em nome de Jesus. Quero hoje falar sobre o capítulo 12 de Números. Aqui tem uma rebelião entre Miriam, Arão e Moisés. Eles eram irmãos e em um determinado momento o relacionamento, a liderança dos três fica muito tensa. Diz assim, capítulo 12 de Números, do versículo 1 até o versículo 13. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor viu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. E imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões. Em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Porque não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. Glórias a Deus, nós estamos aqui diante de um conflito sério que ia além dos laços familiares.
situação, o conflito, a rebelião passava pelo fato que eram líderes cada um em sua área e que esse choque de liderança está agora diante de uma situação muito grave. A liderança de Moisés é questionada por seus irmãos, usando o casamento fora do povo e cultura hebraica como pretexto. O fato do verbo no original hebraico estar no feminino sugere que a iniciativa da crítica tenha começado com Miriam. Mesmo entre irmãos, há ciúmes e invejas, o que é algo até bem comum dentro das famílias. Provavelmente, ao ver que outras 70 pessoas do povo ganharam destaque como líderes, Miriam não gostou de ter ficado de fora e Arão apoiou essa reivindicação. O texto vai relatar que Moisés era um homem muito manso. A mansidão também aqui no versículo 3 pode ser traduzida como humildade. É fruto da pessoa saber o seu lugar, que não é dela o mérito ou a capacidade, mas de Deus. Já os ensinamentos que temos aqui hoje, nos ensinando que pode haver todo um grau de ciúme e de inveja, como realmente nós entendemos que há, os irmãos Miriam e Arão revelam que eles estavam considerando somente os aspectos humanos, os méritos pessoais, não percebendo a vontade de Deus em escolher, capacitar e abençoar a quem Deus deseja. A atuação do Espírito Santo em nós buscará transformar nosso coração invejoso e cheio de si, trazendo-nos para mais perto da verdade e gerando a necessária humildade para podermos ser usados por Deus. Arão vai fazer desse momento uma confissão, um pedido de perdão e também que Moisés possa orar ao Senhor pela cura e pelo retorno, socorro de Miriam. Reconhecimento do erro e o arrependimento de Arão mostram que havia disposição para ouvir a Deus. Podemos agir equivocadamente e cometer falhas em nossa caminhada, mas a disposição para reconhecer e se arrepender dos erros cometidos são marcas de caráter que nos reaproximam de Deus, como realmente nós vamos ver aqui, uma atitude sábia, humana e humilde que Arão tomou em pedir perdão e se aproximar novamente de Moisés. Ele pede que Moisés ore, Moisés, versículo 13, ele vai fazer essa oração e eu fico profundamente feliz, porque apesar de toda crítica, de toda rebelião, Moisés continua amando sua irmã e também o seu irmão. E a oração realmente de Moisés, no versículo 13, ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. Miriam ficou ali afastada durante alguns dias por causa da sua rebelião e depois então é completamente reintegrada, curada, abençoada e os três continuam agora no deserto adentro ou afora, levando o povo de Deus e podendo sim ser abençoados pelo Senhor, que é fiel em perdoar, em abençoar, em socorrer. Essa é, pois, a reflexão de hoje e que esse conflito entre esses irmãos sirvam para nós nos reaproximarmos de Deus e uns para com os outros. Que Deus nos abençoe e que nossos relacionamentos sejam fortalecidos pelo amor, pelo perdão, pela tolerância e pela amabilidade. Um ótimo dia, uma ótima reflexão. Amém.